e é o que eu vou tentar fazer da melhor forma. À medida que vou lendo o livro de poemas de Ana Mar, fica cada vez mais em mim gravada a ideia de que poderia estar a ler a alma da própria árvore. Quem sabe da floresta por onde tantas vezes a autora deambula enquanto o seu habitat profissional, enrolando-se na matéria-prima que a floresta lhe concede, a imaginação, o papel, os escritos tatuados nas imaginárias cascas que revestem os troncos mais poéticos, quando o ruído do raspar das suas canetas de tinta permanente nos seus inseparáveis caderninhos ecoa floresta fora, seja na busca de mais poemas, seja na entrega de mais e mais poesia. Quando leio este seu primeiro livro de poemas, sinto ter nas minhas mãos o resultado de sementes lançadas à terra. Sementes de emoções, sementes de sensações, sementes que se foram transformando em raízes que se agarraram solidamente ao solo poético da autora. E que, de forma tranquila, mas não sossegada, foram crescendo, foram se elevando aos céus, engrossando o seu tronco, desenhando perfis de sombras em seu redor e formando uma copa tão frondosamente poética que me convida a sobre ela me deitar e sonhar. E então, de olhos erguidos, acompanhando esse corpo sensual que é o tronco da árvore que para mim escolhi, permite-me vasculhar os seus segredos e os segredos que a minha árvore se foi preenchendo. Num momento de provável má comparação, visualizei aqueles corações gravados em árvores que prestam contributo aos amores e às paixões, aos nomes que se amaram ou se amam, e que deixam impressas as suas pegadas apaixonadas nas florestas de todos os países que povoam a Terra. Nomes e memórias que, quem sabe um dia, se irão recuperar nas tranças do tempo. E deixando-me apaziguar pelas palavras gravadas por Ana Mar, nestas suas árvores que respiram poemas, leio-lhes épocas em que havia o mundo, e a música com sabor a cerejas, os olhares de rio com cabelos de chuva nas minhas mãos, quando viajava em segredo, nua, despida com ternura, de olhos rasos de água. E para comigo soleto, quão belo é conseguir descrever assim. Quão belo é ter essa capacidade, esse poder, de, através das metáforas tão poeticamente bem construídas, conseguir fazer sentir aos outros a poesia que nos escorre da alma. Quão belo deve ser possuir, do verbo possuir, alguém com olhos de anjo úmidos de sal e saudade. E conseguir desassossegar este leitor, que, estonteado pela força da árvore, se sente projetado por entre névoas límpidas de cristais, azul amor, sem dor, imensuráveis vitrais, mares de espanto, corridas loucas, escuta o meu pranto, gritos de gaivotas, ergo o olhar do teu abraço, inclino a face que recebe o beijo. Ana Mar consegue, neste exercício de bem escrever poesia, em que a autora se confunde com a árvore, em que a autora é a própria árvore das palavras, em que o papel se desfaz em letras, em que as letras se transfiguram em Ana Mar, a autora consegue, dizia, desconstruir o poema ao mesmo tempo que o reconstrói com a arte e engenho de um arquiteto viciado num jogo de desconstrução, construção, reconstrução. Um vício que jamais se lhe conseguirá exorcizar dos caderninhos em que desenha, rabisca, traça as peças de um puzzle feito de sentidos que se vão, ora encaixando, ora fugindo, ora desencaixando, atraindo, revolucionando, aprisionando, desafiando a nossa forma de olhar a poesia, a nossa forma de repensar a imaginação para lá do que é imaginável. E permaneço numa canção sem pauta, amo-te, em soluços de espanto onde há sonhos em liberdade, nas marés que saltas em espuma branca, com o arranque da tua alma na minha, sem que os olhos se fechem em perpétuos colares de lábios pintados, pelas romãs que trincamos, junto aos espelhos que estilhaçamos com as ondas de prazer que distribuis como pétalas num jardim proibido. Proibidas não são as palavras para Ana Mar, porque são livres de exercer o seu ofício de palavras, porque gritam e reivindicam o seu estatuto de libertas, porque são usadas para serem ditas, mastigadas, enroladas na ponta da criatividade,
bebidas, desnudadas, soluçadas, provocantes, castigadoras, avassaladoras, amantes sem preconceitos ou inibições. As palavras, no final de contas, são para ser atiradas em direção aos nossos ouvidos, ou escritas para provocarem o nosso olhar despido, também ele, de barreiras ou falsos pudores. Em arrepios de vida, pássaros errantes, lua amaciada porque é intensa a memória que não te deixa partir, mesmo nos dias em que a boca sabe a sangue, de tanto gritar o teu nome, nas noites em que solto gemidos noutro corpo que não o teu. E agora vão-me perdoar a ousadia do que vou dizer. É neste momento, ao longo de todo este livro da Ana Mar, é neste momento que eu posso conseguir ou posso encontrar uma confluência de emoções que apenas ao ler Natália Correia, Floreal de Espanca, reconheço. Mesmo nos dias em que a boca sabe a sangue de tanto gritar o teu nome. Convenhamos que escrever assim não é para todos. Ana Mar tem, obviamente e felizmente, um estilo que só a ela pertence. Chancela os seus poemas com outros poemas que nascem dentro dos primeiros. E é num turvelinho de rasgos poéticos que temos que aprender a caminhar a poesia de Ana Mar. Ana Mar também desenha poesia. Desenha através das imagens, através das letras que se verticalizam, das palavras que se empurram umas às outras, dos espaços e territórios que umas e outras se concedem num verdadeiro golpe de mestria estética. Poderia até metaforizar que Ana Mar é uma prestidigitadora que resolve entreter o leitor com os seus truques de magia e atentar os nossos sentidos. Confundi-los e enredá-los na sua teia de encantamentos poéticos. Faltam só 7 folhas. Neste corpo, onde pairo em esperas infinitas, saliva, lágrimas, ou que invento um dia, meu amor, sem suportar demoras do tempo que não tenho, o perfume da minha carne firme e sêmen vivo de memória sabrás. Ana Mar, a minha desde sempre querida Anabela, com a tua poesia, com a poesia que desta vez resolveste escrever nesta árvore sob cuja sombra procurei refúgio e evasão, conseguiste fazer-me sentir outros sentidos. Com a tua poesia chorei, ri, esperancei ainda mais em poesia, e em amor, e em paixão, e em dor, e em amanhã. Com a tua poesia vi-me, revi-me, introspeccionei-me, questionei-me e naturalmente arrepiei-me. Porque as tuas palavras e os sentidos que lhes conferes são um refrigério para a alma, uma tentação para o corpo e um desafio para a mente, amante. Através da tua escrita nas árvores, enriqueci o meu espólio de palavras e imagens, alarguei os meus horizontes e, com toda a certeza, fiquei com uma renovada vontade de reaprender os caminhos da minha própria poesia. Mas não ficará mal dizer que anseio o teu próximo livro. Esta é a parte que nós combinámos para comprometer já o editor. E pelos textos que neste momento aguardam a oportunidade de virem respirar com todos nós a beleza que se desprende da tua poesia, quais folhas que esvoaçam das árvores e caem nos nossos colos. Textos que não poderão deixar de ser vistos e lidos e sentidos como pétalas de segredos que escondem o teu olhar de lobo, na ponta dos dedos com-te rendido, os sonhos, nas manhãs de abandono, quando respiras o perfume do meu corpo em penumbra. As árvores cintilantes, há muito que choram a minha partida, mesmo quando a minha língua ascende ao céu da tua boca, perdida de riso em vertigem na pele aveludada, com que umedeço os beijos lânguidos cor de gestos cristalinos. Os lábios embaciados pelos gritos da ave louca, penetras-me na suavidade da nudez estonteante, com que teces labirintos de seda, uma volúpia certa de gargalhadas puéreis. Assim é a água que discorre em mim, a toda a hora. É expressa. Sou poema. E as minhas mãos pequenas de menina acendem paixões e o teu amor devora. Obrigado, Anabela Ana Mar.